Eu quero ler um Provérbios para você. Provérbios 18, né? O verso é o verso 14. Diz assim: o espírito firme sustenta o homem, olha só, na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Né? Olha só, um coração firme, uma mente, né? Uma mente firme, né? Pensamento firme, sustenta o homem na sua doença. Guarda o homem, ele fortalece o homem na sua doença. Mas o espírito abatido, cansado, deprimido, quem é que pode suportar? Ou seja, não muito mais difícil uma pessoa se recuperar de uma doença quando ela está deprimida, quando ela está estressada, depressiva, sabe? É muito mais difícil ela resistir. Então, depois que eu li isso aí, eu entendi algumas palavras que Jesus falou. Ele disse assim: no mundo vocês vão ter aflições, não é isso? Mas aí ele diz: tende bom ânimo, ou seja, alegrem-se, né? Fiquem animados. Bom ânimo, irmãos, é tudo que nós precisamos nesse tempo, né? Aumentar a nossa imunidade para resistir, né, a qualquer situação. Você percebeu que, não sei se acontece com você, mas já acontece comigo. A gente põe na cabeça, o vírus, a doença, não sei o que e tal. A gente acaba ficando mais doente e a gente começa a ter sintomas da doença, não é verdade? Por quê? Porque a nossa mente, ela cria coisas. Então, eu entendi porque que Jesus falou: olha, quando vier as aflições, o que são as aflições? Aflições, de acordo com o estudo, né, da psicologia, eu não sou psicólogo, eu sou curioso, mas de acordo com o estudo que eu fiz dentro da psicologia, aflições é quando todos os problemas estouram de uma só vez. Financeiro, perseguição, desemprego, enfermidades, vida ministerial, parece que as coisas não caminham. Então, meu Deus do céu, tudo, sabe quando desemboca tudo de uma vez, assim, cai tudo de uma vez? Pois é, isso é considerado aflição. Jesus, ele disse assim: vocês vão passar por essas situações também, né? Não é porque são meus discípulos que vocês não vão ter aflições, vão, mas eu vou dar receita. Quando vocês forem afligidos, se alegrem, tenham bom ânimo, né? E aí eu achei interessante uma passagem aqui, eu vou ler algumas passagens, lá em Romanos, diz assim: olha, mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos aqui que o objetivo das tribulações, e sabe o que é tribulação aqui? Ela tem sentido de esmagamento. Não é aquela, sabe, aquela dor de dente, que é ruim demais, mas não é a dor de dente, não é porque o namorado deixou, estou sendo muito atribulado, não. Tribulação aqui é sentido de esmagamento mesmo. Aquela coisa que sabe que você acha que não vai aguentar, isso é tribulação. E Paulo diz: nos gloriamos, nos alegramos na tribulação. Por quê? Porque nós sabemos que ela vai trazer uma força para nós. Então, a tribulação em si, ela vai nos ensinar muitas coisas. O que estamos passando vai nos ensinar, está nos ensinando muitas coisas, né? Por exemplo, estar aqui nessa live aqui com você é resultado de tudo isso que está acontecendo. Ela surgiu no caos. Esse momento surgiu num momento de caos, de dificuldade, né? E quando eu me alegro, quando eu me glorio, quando eu tenho um bom ânimo diante das aflições, diante dos problemas, eu acabo
a minha resiliência aumenta, eu fico mais forte, eu fico mais disposto a tirar lições de tudo. Olha como muda, ao invés de eu ficar abatido, ai, não vai dar certo, não, eu acabo me animando, então vamos à luta, vamos aprender, vamos dar a volta por cima. Eu procuro então me alegrar. Uma outra coisa eu aprendi em Jó. Jó, no capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. Olha só, Jó adorou ao Senhor. Quando que ele adorou ao Senhor? Ao ouvir tudo isso. Aí nós estamos no versículo 20 e 21. Se você quer saber o tudo isso, precisa voltar um pouquinho lá para trás. E o que é que Jó ouviu? Jó ouviu que ladrões haviam invadido a fazenda dele e roubado os animais dele. Logo em seguida veio um outro mensageiro, e Jó ouviu desse mensageiro que o celeiro dele havia pegado fogo e destruído tudo lá dentro. Esse acabou de dar notícia, veio outro e disse: olha, infelizmente houve um acidente, a casa, estou colocando as minhas palavras aqui, tá? A casa onde seus filhos, todos os seus filhos estavam, caiu e matou todos eles, não sobreviveu ninguém. A Bíblia diz que ele, diante de tudo isso que ele ouviu, ele raspou a cabeça, sinal de humildade diante de Deus, trocou as vestes, colocou um manto, um outro manto, rasgou o manto que ele vestia e se ajoelhou e adorou ao Senhor. Eu acredito que nesse momento que ele adorou ao Senhor, a alegria, a paz, não uma alegria pelo que aconteceu, uma alegria pela presença de Deus, a paz encheu o coração dele. E ele foi confortado e consolado pelo Senhor. Ele não morreu ali, ele não adoeceu ali. Ele suportou firme e venceu. Então, quando Deus fala assim, quando Jesus fala, tem de bom ânimo, ele está dizendo, se prepare, porque tudo isso vai passar. As aflições vão passar. Paulo diz, as aflições do tempo presente não se compara à glória que há de ser revelada. Olha só, então olha que visão, né, que esses homens de Deus tiveram e que muitas vezes passa despercebido por nós, né? Quando Jesus disse, tem de bom ânimo, ele literalmente está dizendo assim, tudo isso vai passar. Então você se prepare, se fortaleça para conquistar, administrar e usufruir o melhor que há por vir. Olha só, é isso literalmente que está dizendo aqui. Tiago, ele fala, meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, de alegria, o fato de passardes por diversas provações. E 1 Pedro vai dizer, portanto, nesta verdade, se alegrem, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. E aí o provérbio 17:22 vem dizer assim, o coração bem disposto é remédio de grande eficácia. O coração, a mente alegre, a mente bem disposta, a mente animada, a mente que consegue ver além do que está acontecendo, olhar lá na frente, ela é um remédio de um poder muito grande. Mas a alma deprimida consome até os ossos do corpo. Olha só que coisa, né? Então, olha bem, a mente bem disposta, uma mente alegre, uma mente feliz, uma mente que consegue ver que isso tudo está acabando e que logo, irmão, nós vamos voltar a nos abraçar de novo e nós vamos tirar a máscara e falar, não precisamos mais disso. Por quê? Porque os governantes estão anunciando no mundo inteiro que acabou a pandemia, que o vírus já foi extinto, já está tudo resolvido e nós voltaremos a nos alegrar com os nossos familiares,
familiares, o comércio vai abrir e nós vamos com muito mais conhecimento, com muito mais força, nós vamos conseguir superar e vencer e administrar. Por quê? Porque quando Jó adorou, ele não estava adorando a Deus pelos problemas que estavam acontecendo. Ele estava adorando a Deus porque sabia que Deus era o único que podia, naquele momento, alegrar o coração dele, confortar ele. Ele aprendeu, sabe o que ele disse? Ele disse assim: antes, Deus, de passar por tudo isso, eu te conhecia assim, porque eu ouvia falar muito do Senhor. Ele até fazia sacrifícios, Jó, a Deus. Mas agora, Senhor, depois de passar por tudo isso, eu te conheço porque eu ando contigo. Sabe o que isso significa? Isso significa que nos momentos de maiores provações é o momento que Deus está mais perto. É o momento que Deus está mais próximo a você. Amém? Não turbe o vosso coração. Isso, Senhor Jesus. Credes em Deus, se prepare. E Jó se preparou. E sabe o que aconteceu com Jó? Quando passou tudo aquilo, ele recebeu o dobro de tudo que ele havia perdido. Amém? Ele recebeu o dobro de tudo que ele havia perdido. Eu vou encerrar aqui com um entendimento disso tudo. Veja bem, o que é o vírus? Pelo que eu já acompanhei, você também. O que é esse vírus do Covid-19? Isso, as pessoas falam, eu já ouvi enfermeiros falando, já ouvi pessoas que passaram por médicos falando. O vírus, ele potencializa as doenças existentes na pessoa. O vírus, ele deixa a doença mais forte. E o que acaba, às vezes, levando a óbito a pessoa é o fato dela estar a sua imunidade baixa e ter alguns problemas já de enfermidade. E agora eu pergunto para você, quem não tem? Quem não tem? Ah, então eu vou me desesperar. Não, calma. Ao passo que o vírus potencializa as doenças existentes na pessoa, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que um espírito alegre é remédio. Então você quer vencer? Alegre-se. Você quer vencer? Tenha bom ânimo. Você quer vencer? Olhe para o Senhor agora, faça como Jó, adore. Aproxime-se dele agora. Faça como Jesus disse, tenha bom ânimo. Por que você acha que Jesus falou isso para os discípulos? Porque Jesus contava que os discípulos precisavam vencer para dar continuidade. Da mesma forma, eu creio que Deus olha para nós e fala: ei, eu quero que você vença, para que você possa dar continuidade. Você lembra quando Josué assumiu a obra, o ministério de conduzir aqueles homens, cerca de 3 milhões de pessoas, para fazer entrar na terra prometida, Canaã? Você lembra? O que Deus falou para Josué? Josué, ele falou para Josué, não temas, tende bom ânimo, porque você vai, com bom ânimo, você vai fazer esse povo entrar nessa terra. Com bom ânimo você vai enfrentar as guerras, as lutas, as dificuldades, ou seja, você vai estar disposto a continuar, a lutar, a vencer. Então, ei, levanta a cabeça em nome de Jesus agora, amém? Depois que terminar a live, agora não, depois que terminar a live, você liga o som da sua casa, televisão, computador, celular mesmo, o que você tiver, coloca um hino bem alegre. Coloca um hino que diz: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar, ou seja, na tua casa, na tua vida. Coloca, ora e agradece, exulta, exalta, engrandece o nome do Senhor. Você vai ver como o ânimo vem, a resiliência aumenta. Amém ou não? E quando passar por tudo isso, eu tenho certeza, grandes coisas estão por vir. Amém? E quando passar por tudo isso, quando nós passarmos por tudo isso, haverá a lembrança, sim, triste, do que passamos. Mas não para nos derrubar, para aprendermos, de repente,
valorizar mais a como se vencer, a administrar melhor. Ou seja, eu sei que tudo que o povo passou ali no deserto, aquelas lutas que eles passaram, aquelas guerras que eles passaram, treinaram eles. Quando eles entraram na terra, eles souberam tomar posse da terra, eles souberam se alegrar na presença de Deus, apesar de todas as falhas do ser humano. Amém? Então, essa é a mensagem de hoje, né? Um coração bem disposto, mente, é remédio de grande eficácia. Deus deixou o remédio para a cura de toda enfermidade, está dentro de nós. E o que vai fazer com que esse remédio fique forte, potencialize para ajudar-nos a vencer toda e qualquer enfermidade, inclusive o coronavírus, é a nossa disposição, é a nossa alegria, é o coração bem disposto. Amém?